The Fortress é uma série de 2013 que conta a história da Lina e da Steph, um casal sáfico que adota várias crianças. A Steph teve um casamento com um cara em que ela teve um filho chamado Brandon. Ela se separou desse cara e foi morar com a Lina. A Lina e a Steph criam o Brandon junto com a ajuda do ex-marido. E também elas adotaram 2 gêmeos, a Mariana e o Jesus. Elas decidiram fazer foster home, que é meio que uma casa temporária para jovens que os pais não têm condição de criar no momento. É temporário, muitas vezes essas crianças ficam andando de casa em casa quando o tempinho das casas acaba. Elas decidem fazer foster home pra Carrie e pro Jude, 2 jovens que tiveram problemas nas suas foster home, porque a Carrie é bem temperamental e o Jude é um menino que é gay e que não é muito aceito nas casas. E aí a gente vai acompanhando na série a aproximação da Steph e da Lina, da Carrie e do Jude, e também a gente vai acompanhando o desenvolvimento dessa família em se tornar uma família cada vez mais forte, enquanto lidam com os problemas individuais e que a sociedade coloca na frente deles. E é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre como The Fortress é uma série LGBT extremamente corajosa. Olá, planetário, eu sou o Rian e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje a gente tá entrando numa era aqui no canal que eu tô começando a fazer vídeos específicos, exclusivos pra algumas séries e filmes que eu queria muito comentar aqui no canal, que até então eu não tinha tido a oportunidade. E finalmente nós vamos falar de The Fortress, uma série que eu vi lá em 2018, quando eu tava começando a virar fã de Shawn Mendes, quando eu vi Segredo de Brokeback Mountain com a Amo Simon pela primeira vez, quando eu comecei minha jornada como uma gay que consome cultura pop. Foi em 2018, e uma das coisas que eu consumi em 2018, além de Bros in the House, foi The Fortress, essa série de 2013, que foi realmente revolucionária e trouxe diversas pautas muito importantes numa época que você não tinha muito essas pautas sendo colocadas no contexto que The Fortress colocou, uma série mais familiar que retrata a história de uma família. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, aqui a gente fala de narrativas LGBTs na cultura pop e vamos logo pro vídeo. Eu acho que a gente precisa começar a falar de The Fortress, começando pelo nosso casal protagonista, Lina e Steph. Antes de tudo, eu já queria comentar que 2013 você não tinha grandes representatividades sáficas na cultura pop e The Fortress queria trazer um casal gay como protagonista, mas eles olharam pra Modern Family, que estava fazendo sucesso na época, e pensaram, talvez seja melhor a gente ir por outro caminho. E pensaram que, como eu falei, não tinha muita representatividade sáfica na época. E aí eles fizeram a Lina e a Steph. A Steph é essa mulher que nasceu num lar extremamente conservador, porque o pai dela era um véi conservador, extremamente conservador. Ela meio que tentou se encaixar no que ele esperava dela, mas durante o casamento dela, ela acabou conhecendo a Lina, que trabalhava na escola do Brandon. Ela é vice-diretora, se não me engano. Tem algumas coisas que eu vou esquecer, tá? Porque faz um tempo que eu vi assim. Mas basicamente ela era vice-diretora, elas se conhecem, se apaixonam, a Steph se divorcia e vai morar com a Lina junto com o Brandon. A relação da Steph com o pai fica terrível a partir daí, porque não importa que a Steph é uma policial maravilhosa, fodona, toda, quando ela bota o uniforme, ela chega lacrando na cara das pessoas. Não importa que ela tem uma carreira bem sucedida, uma casa bem sucedida, um casamento bem sucedido, uma família bem sucedida, a relação dela com o pai dela é terrível. E ao longo da narrativa, a gente vai vendo ainda mais isso acontecer, porque o pai dela se torna um personagem importante pra narrativa dela, e eles dois têm muito embate. E até quando parece que ele aceita ela, não é aquela coisa mais aceitada do mundo. Com a Steph, a gente tem diversos arcos interessantíssimos, porque você vê uma mulher sáfica na polícia, que se separou e que tem um filho pra criar, e que lida com isso muito bem. Ela tem uma ótima relação com o ex-marido dela, ela lida muito bem com o trabalho, ela é muito bem sucedida dentro da posição que ela tem no trabalho dela. Ela também tem um arco muito interessante de crise do pânico e ansiedade. Era 2013, 2015 e por ali. Você não tinha muitas séries que decidiam separar um tempo da narrativa delas pra falar sobre saúde mental. Esse rolê de falar sobre saúde mental em série foi um rolê que veio mais ali 2017, 2018, quando a série estreou. Você não tinha muito isso. E você tem todo um arco com a narrativa sobre ansiedade e crise do pânico pra Steph, enquanto ela lida com profissão, enquanto ela lida com sendo uma mulher sáfica na sociedade. Do outro lado, você tem a Lina, uma mulher negra, lésbica, que é bem sucedida em sua carreira e que é uma pessoa muito calma. Com a Steph, você tem um rolê de que ela é mais pai, emoção e tal. Então ela sempre tá lidando com os problemas que são problemas mais externos, maiores, mais doidos. A Lina lida com coisas mais tranquilas. A Lina presta mais atenção nas pessoas. A Lina cuida de algo mais simples. A Lina é uma mulher negra, sáfica.
sáfica. Então você já tem muito do que tratar só nesse rolê. Porque pra uma mulher negra sáfica tem outros problemas, tem outras questões que você enfrenta na sociedade. Porque se mulheres sáficas já são sexualizadas, imagina uma mulher negra sáfica que só por ser negra já seria extremamente sexualizada pela sociedade. Imagina sendo sáfica. E ela é diretora, ela lida diretamente com crianças. Então você também tem arcos dos pais meio com a orelha em pé, por ela ser uma mulher sáfica que tem contato com as crianças, por ter uma posição de poder na escola, mas ela também é muito importante para lidar com os problemas das crianças. Cada um dos meninos, das meninas, tem seus problemas individuais. E ela é uma dessas pessoas que ajuda o Judge. O Judge, esse menino que é gay, que é irmão da Carrie, e que ele tá num momento em que ele já entendeu mais ou menos a sexualidade dele, mas ele quer aprender a se expressar. Porque nas casas que ele esteve antes, ele nunca pôde se expressar, ele nunca pôde mostrar quem ele realmente era. E com a Lina, com a ajuda da Lina, ele consegue. E é tanto que, a partir daí, a Lina meio que se torna um personagem que o Judge se conecta muito e que divide muito a própria vida com ela. A Lina e a Steph são um casal sáfico, protagonista de uma série que é sobre uma família. É muito revolucionário tudo que tá em torno. E se a gente tem muita representatividade agora, The Forces com a Lina e a Steph foi bem responsável por isso. E pra mim, um personagem que foi muito importante em toda a minha jornada de aceitação, de me colocar como uma pessoa LGBT no mundinho LGBT, foi o Judge. O Judge, anteriormente, antes da série começar, também tinha um arco diferente. Ele já era um arco trans pro Judge, mas aí eles desistiram. Ainda quiseram trazer a pauta trans pra série, mas eu não vou comentar tanto dessa parte porque é uma parte que eu não me lembro muito. O Judge é muito interessante porque ele mais ou menos já sabe a sexualidade dele e ele começa a frequentar a escola e a ser ele mesmo, sem medo. E ele conhece o Connor. O Connor é esse menino que é tipo Rastopper, galera. O Connor é um menino atlético, popularzinho, que todas as meninas querem ficar. E aí ele conhece o Judge e começa a descobrir a própria sexualidade graças ao Judge. E eles começam a ter esse relacionamento que é uma amizade muito forte, que vai se tornando algo maior. Só que o pai do Connor é bem homofóbico. Então a gente tem um rolê muito interessante, porque o pai do Connor quer privar o Connor de ter contato com o Judge, ao mesmo tempo que ele não consegue muito. Então a gente vai acompanhar o Connor batendo de frente com o pai pra conseguir ficar com o Judge e se descobrindo até que em determinado momento o Connor vai embora pra Los Angeles morar com a mãe e eles dois, o Connor e o Judge, não conseguem sustentar um relacionamento, tanto porque eles são adolescentes, então tudo bem, eles não conseguiram sustentar um relacionamento à distância, quanto porque lá em Los Angeles o Connor começa a andar com meninos que são mais a energia dele, e ele começa a se empolgar muito com isso e não consegue dar muita atenção ao Judge, e eles acabam se separando. Eu nunca superei, eu fiquei tão triste, eles são muito meu casal. Esse foi o meu primeiro Rastopper e eu fui muito triste quando eles se separaram, e eu sou parte do fandom que até hoje é viúva de Connor e Judge. O arco do Judge continua, porque a partir daí você tem outras histórias relacionadas a ele, com a sexualidade dele, com romances, e você tem uma história muito interessante porque você começa um arco de virgindade. O Judge começa a se sentir impressionado a perder a virgindade, e aí ele entra em um relacionamento com o Noah. Um menino, agora senta! Um menino que é filho de uma pastora, que é super ativo na igreja e que é gay, assumido e super rebelde. Então, tipo assim, ele é o filho dos sonhos ao mesmo tempo que ele não é o filho dos sonhos. E com o Noah, o Judge começa a viver mais a vida. Então ele começa a viver umas aventurinhas, a provar umas coisinhas ali e aqui. Nada muito grave, mas ele começa a viver mais a adolescência dele, a viver mais aventura. O Noah já perdeu a virgindade, o Judge não. Então, o que já era uma pressão gigantesca em cima do Judge pra perder a virgindade, que ele mesmo botou em cima dele, ninguém botou em cima dele essa pressão, fica maior, porque ele fica pensando que o namorado dele perdeu a virgindade e ele não. Eles são muito fofos. Eles não chegam aos pés de Connor e Judge porque eles eram pequenininhos e é tipo um amorzinho de infância que vai crescendo e que vai ficando muito fofo. O Judge e o Connor são o primeiro beijo um do outro e são tipo, e tem toda uma construção deles começarem a se assumir juntos. É muito fofo. É fofo com o Noah também, mas eu sinto que o Noah não é tão carismático quanto o Connor. O Connor é fofinho e tudo mais, e aí é mais fofinho. E pra mim, que era um adolescente que tava começando a ter contato com séries e filmes LGBTs, que era bebê, que ainda não tinha vivido nenhum tipo de romance e nem falava pra ninguém a própria sexualidade, Judge foi um personagem que me representou tanto. Vocês não têm noção da alegria que foi assistir The Forces e assistir o Judge. Assistir todas essas histórias relacionadas ao Judge. O Judge acaba terminando a série sem concluir o arco de virgindade, ele fica com um arco meio em aberto, até o próprio relacionamento dele com o Noah termina
off-screen, porque durante a série você tem um salto temporal pra poder a série acabar, então é off-screen. Depois ele volta em Good Trouble, que é um spin-off, que era pra ser focado na Carrie e na Mariana, na faculdade, mas que depois de um tempo começa a aparecer, todo mundo da série começa a aparecer em Good Trouble, e aí meio que a Good Trouble acabou virando uma continuação de The Fosters. The Fosters é uma série muito corajosa, é uma série que estreou em 2013 e que resolveu retratar uma criança LGBT que se torna um adolescente LGBT, que se torna um adulto LGBT, e a sociedade quer fingir que não existe crianças e adolescentes LGBTs, e ter uma série como The Fosters que decide retratar isso é muito representativo. E eu, como uma gayzinha, que até hoje é um pouco encalhada, senti muito, e foi The Fosters que me ensinou como representatividade importa. E a Lina e a Steph são sim um casal revolucionário para séries LGBTs, que trouxeram uma representatividade sáfica que até hoje eu sinto um pouco de falta. The Fosters é uma série extremamente importante, que merece ser mais assistida e exaltada, que sim, tem seus tropeços no meio do caminho e tem uma última temporada bem questionável, mas que merece reconhecimento, que merece ser mais exaltada, porque personagens como o Judge, como a Lina, como a Steph trouxeram muitas histórias interessantes. Eu espero que vocês assistam The Fosters, e se vocês já assistiram, comentem aqui embaixo, conversem comigo como The Fosters impactou a vida de vocês. Eu espero que meu ponto nesse vídeo tenha ficado claro, e é isso. Se inscreva no canal, deixa o like.